Olá, meus irmãos, a paz de Cristo para todos. A minha oração e o meu desejo é que todos estejam bem, renovados, revigorados e que o Senhor continue fazendo isso na sua vida. Eu quero convidar você agora, nesse momento, a nós começarmos o nosso culto e para isso nós vamos começar na presença de Deus em oração. Então convido você a curvar sua cabeça, onde você estiver, curve sua cabeça e vamos nesse momento orar. Que você ore pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, que você apresente sua vida, que você ore pela igreja, que você ore pelo culto, que você ore pelos irmãos que estarão louvando ao Senhor, aqueles que estão envolvidos na obra de Deus. Ore pelo pregador desta noite, que será o pastor Robson, para que Deus o use poderosamente. Amém? Vamos orar para que o Senhor venha nos abençoar mais uma vez, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento nós queremos apresentar nossas vidas. Queremos dizer que nós somos homens e mulheres que dependemos de Ti. Somos homens e mulheres pecadores, Senhor, e reconhecemos os nossos pecados e por isso queremos pedir perdão pelos mesmos. Que o Senhor esteja limpando o nosso coração e a nossa mente em nome de Jesus, Senhor, por favor. Também oramos pelo culto desta noite. Que o Senhor abençoe, Pai, e tome a direção de tudo. Tudo, Senhor, está sendo feito para a sua glória e para a sua honra. Abençoa cada louvor cantado, cada adoração, Pai. Abençoa o pastor Robson na ministração da sua palavra nesta noite. Pai, entregamos a Ti, Senhor. Vem, Pai, nos abençoar com a sua presença maravilhosa. Assim nós te pedimos, assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Quero convidar você agora a ficar de pé. Pegue sua Bíblia. Nós vamos orar, nós vamos ler o Salmo 98. Então, por favor, pegue aí a sua Bíblia. Vá com calma, não precisa pressa. Salmo 98. O Salmo fica praticamente, o livro de Salmos fica praticamente no meio da sua Bíblia. Então, você abrindo, certamente você vai encontrar de uma forma até mais rápida. Salmo 98, que diz assim, nós vamos ler esse salmo completo, que é composto apenas de 9 versículos. O Salmo 98 diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançarão a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação.
manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exaltai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Então, amados, é bem claro aqui o Salmo 98, onde o mesmo nos convida a louvar ao Senhor, a exaltar ao nosso Deus. Eu quero convidar você exatamente a fazer isso. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia! A terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá, com autoridade julgará toda a terra, se ajoelhará. Oh, aleluia! Ele voltará. Oh, aleluia! Para nos levar. Oh, aleluia! Ele voltará. Oh, aleluia! Para nos levar uma nova terra que será, e a paz nunca se findará. Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador. Oh, aleluia! Ele voltará. Oh, aleluia! Para nos levar. Oh, aleluia! Ele voltará. Oh, aleluia! Para nos levar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, porque o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia,
glória, glória, aleluia. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Seja onde for, eu louvo, cada vez mais eu louvo, pois o seu amor rodeia-me como o mar. Eu louvo o nome de Jesus, sim, o nome de Jesus, pois no nome de Jesus liberto eu estou. Eu louvo o nome de Jesus, sim, o nome de Jesus, pois no nome de Jesus liberto eu estou. Deus está aqui, irmãos. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Ele está, Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O nosso único e eterno Deus, seja todo louvor, toda honra, toda glória, aquele que é digno, unicamente digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, Senhor. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e
louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, Senhor. Glória a Deus, amados irmãos, pelos louvores. Como é bom nós louvarmos a Deus na sua presença. E vamos continuar na presença de Deus, agora orando uns pelos outros. Quero convidar você a orar pelo seu irmão, a interceder pelo seu irmão. Veja se ele tem algum pedido de oração. Ore por ele. E também, se você tiver, fale, apresente o seu pedido de oração também. Amém? Vamos fazer isso? Ore pela vida do seu irmão, em nome de Jesus. Senhor Deus, amado e querido Pai, nós queremos apresentar a vida dos nossos irmãos na sua presença. Cada pedido feito, cada pedido apresentado no teu altar, que o Senhor, Pai, esteja em nome de Jesus abençoando. Aproveitamos também para orar pelo nosso país, pela nossa nação, orar, Senhor, pelo mundo com relação a essa pandemia. Pai, sabemos que tudo está no seu controle e sabemos que no nome de Jesus, Senhor, o Senhor estará exterminando com tudo isso. Pai, nós assim te pedimos, Pai, para que possamos voltar a nos reunir, para que possamos estar juntos na sua presença. Assim nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor. E eu quero aproveitar esse momento para pedir para que nós continuemos a adorar a Deus, agora com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus pela sua fidelidade, que os irmãos continuem tendo o seu compromisso com relação à obra de Deus. Então, que Deus continue lhe abençoando, em nome de Jesus. Convido você a dizimar, a ofertar. Nós temos aí a nossa conta, você pode estar fazendo uma transferência bancária, você pode, nos dias posteriores, ir depositar diretamente, enfim. Mas o intuito é que você continue sendo fiel, comprometido e aliançado com o Senhor, na obra do Senhor. Amém? Eu quero orar por você nesse momento, para que Deus continue lhe abençoando, em nome de Jesus. Pai amado e querido, nós oramos nesse momento, pedimos a tua bênção sobre a vida desses amados irmãos, que o Senhor continue abençoando cada um deles, em nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, irmãos, graça e paz. Nós estamos entrando agora no mês de abril, é o período do ano em que nós comemoramos a Páscoa. Essa celebração é uma das mais importantes para a nossa fé.
Se no final do ano nós comemoramos o Natal para lembrar o nascimento de Cristo, agora na Páscoa nós comemoramos a sua crucificação e ressurreição. Então esse é um tempo especial em que nós estamos tendo a oportunidade de celebrar ao Senhor o dom da salvação, a vitória de Cristo sobre a morte e a nossa libertação das garras das trevas, do pecado e da influência desse mundo. Então é um tempo importante para você reunir com a sua família, para você tirar um tempo para jejuar, para você tirar um tempo orando mais intensamente, para você estar junto com os seus, fortalecendo a fé, edificando uns aos outros. Então, eu quero estimular você a dedicar esse mês de abril a comemorar a Páscoa, a celebrar a obra do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Que Deus te abençoe, receba um grande abraço e um cheiro no seu coração. Meus amados irmãos, nós teremos agora a ministração da palavra do Senhor. Quem estará ministrando hoje será nosso querido pastor Robson, e eu tenho certeza que, assim como Deus tem usado ele, não será diferente hoje. Então abra seu coração, fique compenetrado, deixe a palavra de Deus falar na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Olá, irmãos, graça e paz. Que coisa boa estar aqui com você mais uma vez, poder entrar na sua casa para ministrar a palavra do Senhor, para nos edificarmos mutuamente. A minha oração é que Deus derrame muita graça sobre sua vida e família e espero poder lhe encontrar bem. Hoje à noite nós vamos refletir no texto de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 23 até o versículo 27. Mateus, capítulo 8, do versículo 23 até o versículo 27. Hoje nós vamos falar sobre acalmando as tempestades da vida. Porque é isso que o Senhor faz conosco, diante de tantas lutas, diante de tantas tempestades que nós enfrentamos. Nosso Deus, um Deus gracioso, nos dá fé e nos ajuda a acalmar essas tempestades. Então eu quero lhe convidar, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 8, do versículo 23 até o 27. Quero lhe convidar a ficar de pé em reverência à Sagrada Escritura, como um gesto de respeito à palavra de Deus. O texto sagrado diz assim: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo, mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar, irmãos? Eu quero orar juntamente com você. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor derrame graça sobre as nossas vidas. Que nesse momento o teu Espírito Santo fale conosco. Livra-nos do mal, Senhor. Nos ajude para que nesse momento nada atrapalhe aquilo que o Senhor quer fazer conosco, para nós e através de nós. Que o teu Espírito Santo nesse momento molde nossos corações, ilumine a nossa mente, nos conduza a toda a verdade, de maneira que a nossa vida seja não apenas impactada, mas que ela seja transformada.
que haja não apenas entendimento da tua palavra, mas que a tua palavra mude, transforme corações nesse momento. Oh Deus, seja conosco. Nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Eu quero pedir que você deixe sua Bíblia aberta. Nós vamos caminhar nesse texto e tem muitas coisas importantes que nós precisamos ver na palavra de Deus, muitos princípios que nós precisamos extrair para as nossas vidas, especialmente diante da situação que nós estamos vivendo hoje, nessa pandemia, nesse momento de isolamento social, de quarentena. Bom, o contexto da passagem bíblica nos leva a 2000 anos atrás. Jesus Cristo já vinha fazendo vários milagres, isso nos mostra ainda o capítulo 8. Há pelo menos aqui 2 pessoas, do versículo 18 ao 22, se apresentaram para querer ser seguidoras de Cristo. Para uma delas, Cristo diz assim: olha, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. E depois disso vem outro dizendo: Senhor, permita que eu vá contigo, mas antes disso, deixa aí eu sepultar meu parente, meu pai, alguém da minha família. E Cristo diz: olha, deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Esse era um momento um pouco tumultuado, havia muita gente buscando Cristo, muita gente se apresentando para segui-lo. Era um momento ali de alvoroço, de um certo crescimento entre os discípulos de Cristo. E Cristo não estava interessado em alvoroço, em coisas que chamassem a atenção. Ele não tinha interesse nessas multidões, por assim dizer. Cristo não estava preocupado com quantidade. O princípio de Cristo sempre foi qualidade. O Senhor Jesus Cristo já vinha de uma jornada muito longa, acabara de curar a sogra de Pedro, estava cansado. E ele agora chama os seus discípulos e diz: vamos atravessar o mar. Aqui é o mar da Galileia, o lago de Genezaré, o Quinerete. E ele diz: vamos até a outra margem. E curiosamente, essa é uma das poucas passagens bíblicas onde nós vemos Jesus Cristo dormindo. Porque o Senhor estava cansado. Então ele entra no barco, se deita e dorme. E inicialmente, aquela viagem parece ser tranquila. Inicialmente, aquela viagem parece ser calma. Parece, inicialmente, que os discípulos teriam ali um momento de tranquilidade, um momento de calmaria. Veja o versículo 23. Leia junto comigo. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Parece que ia tudo bem até então. Cristo deu uma ordem, os discípulos estavam obedecendo, tinham um barco à disposição, existia a promessa de chegar até o outro lado. Cristo entra no barco, os discípulos vão com ele. Estava aqui tudo dentro da normalidade. Nada de excepcional. Até o versículo seguinte, versículo 24, leia comigo. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Nós temos aqui a descrição de uma tempestade que surgiu de forma súbita. O texto diz que eis que, ou seja, de repente. Essas tempestades não são tão comuns no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, é um lago que possui cerca de 19 quilômetros de comprimento, 11 a 12 quilômetros de largura. Existe uma grande cadeia montanhosa do lado direito e do lado esquerdo. A cadeia montanhosa do lado direito é muito famosa. É o que nós conhecemos naquela época, onde estavam os endemoniados gadarenos, era o local onde dava acesso à terra de Gadara. Mas à frente, na cabeceira do Mar da Galileia, onde vem o Rio Jordão e entra no Mar da Galileia, nós temos de frente ali o Monte Hermon, o Monte Hermon. Quando uma brisa fria vem, se encontra com o ar quente e ali tem uma certa turbulência por conta dessa diferença de temperatura. Isso provoca ventos muito fortes que agitam esse lago, que agitam o Mar da Galileia e realmente as ondas ficam muito altas, muito agitadas por conta desse fenômeno.
O fato é que esse fenômeno ocorre exatamente agora. Quando parecia que estava tudo bem, quando parecia que estava tudo tranquilo, tudo dentro da normalidade, as ondas surgem. A tempestade aparece. Inicialmente, os discípulos poderiam ter uma certa calma, uma certa tranquilidade. A segurança deles estava em Cristo, mas quando eles olham para Cristo, eles veem o Senhor fazendo o quê? Dormindo. O Senhor estava cansado, estava dormindo. Versículo 25. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Irmãos, a sensação, a impressão que os discípulos tiveram naquele momento era uma sensação de morte. Era o pavor, o medo de perecer. E eles recorrem a Cristo de uma maneira correta, porque tem que recorrer a Cristo mesmo, mas com falta de fé. Eles vão acordar a Cristo: Senhor, nos salve, nós vamos perecer. Nós vamos morrer. Versículo 26. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Veja, a primeira frase que Cristo diz é uma frase de repreensão. É um questionamento que vai no mais íntimo da alma, no mais profundo do coração desses discípulos. Por que vocês são tão medrosos? Homens de pequena fé. Nós temos aqui agora uma associação que Cristo faz, a relação que existe entre medo e falta de fé. A palavra de Deus nos diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Na fé não existe, na verdadeira fé, não existe espaço para medo. E o que é fé? Fé, segundo o conceito de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, é você acreditar no que você não vê e você ter plena convicção, certeza daquilo que foi dito, daquilo que não é visto. Isso é fé. Esse momento de tempestade, esse momento de tormenta, fez com que os discípulos, em primeiro lugar, esquecessem da promessa de Cristo. Cristo havia dito: vamos até a outra margem. Ele havia dito, ele fez uma promessa. O medo fez com que os discípulos esquecessem a promessa feita. O medo fez com que os discípulos não pensassem direito, não raciocinassem de forma lógica. O medo lança fora a fé, o medo lança fora a capacidade de pensar, de raciocinar com clareza. Afinal de contas, se os discípulos fossem morrer por causa daquela tempestade, Jesus também iria morrer. Afinal de contas, Jesus estava com eles no barco. Eles não pensaram nisso. Senhor, todos nós vamos morrer? Isso nos leva ao terceiro ponto. O medo fez com que os discípulos esquecessem o que foi dito, fez com que os discípulos não raciocinassem direito e fez com que os discípulos parassem de olhar para frente e se deixassem levar apenas pelas circunstâncias do presente, da atualidade, daquele momento, daquela situação que eles estavam vivendo. Por isso que Cristo diz: por que vocês são tão medrosos? Homens de pequena fé. E continua o texto sagrado dizendo assim: e, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando a palavra de Deus usa essa expressão, quem é este?
não quer dizer que os discípulos não conheciam a Cristo. Quer dizer que eles ficaram admirados com o poder de Cristo. Ou seja, eles ficaram impactados de tal maneira que eles perceberam que Cristo era capaz de fazer muito mais do que aquilo que eles podiam imaginar. É como a palavra de Deus nos diz, que o Senhor é capaz de fazer muito mais do que tudo o que pedimos ou até mesmo pensamos. Então esse é o contexto da passagem. Existia uma obra que estava sendo feita antes dessa tempestade. Existia uma obra que estava sendo construída durante essa tempestade. E existia uma obra a ser feita após essa tempestade. Cristo vinha de uma missão. Ele está agora em outra missão, caminhando para outra missão. A missão nunca para. A missão nunca acaba. Independente da tempestade, a missão continua. Então eu quero convidar você juntamente comigo para, nesse momento, fazermos uma contextualização dessa passagem. Nós hoje estamos vivendo um momento que eu compararia com essa tempestade. É um momento em que parece que o mar está agitado, parece que todas as coisas estão fora do lugar, parece que as ondas são tão altas que vão cobrir o nosso barco. E às vezes nós somos tomados por esse medo, esse mesmo medo que os discípulos tiveram. E nós recorremos a Cristo de uma maneira semelhante à maneira como os discípulos também recorreram a Cristo. Senhor, salva-nos! Nós vamos morrer! Essa crise do coronavírus, ela tem revelado, dentre tantas as coisas, fragilidade humana. Ela tem revelado a fraqueza do coração humano. Em primeiro lugar, fraqueza no sentido físico, porque um simples vírus, se é que se pode chamar de simples, uma coisa, um organismo que não é visto a olho nu e é capaz de destruir uma vida, é capaz de matar uma pessoa, é capaz de produzir pânico, é capaz de produzir essa sensação que os discípulos tiveram, a sensação de morte. É capaz de tumultuar todo o ambiente, assim como todo o mar da Galileia estava tumultuado. E é capaz de nos fazer entender, às vezes, que parece que Deus está dormindo. As sensações que os discípulos tiveram nessa situação são muito parecidas com as sensações que nós temos hoje, diante do contexto no qual estamos inseridos, diante dessa situação que estamos vivendo. Nós estamos, basicamente, trancados dentro das nossas casas, assim como os discípulos estavam trancados dentro desse barco. E o mar que nos cerca, o mar ao redor do barco, está agitado. E são muitas notícias, e são muitas informações, e são muito fake news, e são muitas mentiras, e são muitas verdades. E tudo isso junto, fazendo com que o mar fique revolto. E essas ondas se levantam muito fortes, e essas ondas se levantam muito altas, e elas assolam o nosso barco. E nós ficamos agitados. E nós ficamos perturbados. E nós ficamos temerosos. E às vezes ficamos tristes. E às vezes ficamos com medo. E às vezes esquecemos das promessas que já foram feitas. Não percebemos que o Senhor está conosco no nosso barco. E não nos damos conta de que a tempestade vai passar e existe uma missão que nos aguarda após essa tempestade. Existem pessoas que estarão do outro lado do lago, aguardando a nossa chegada.
A situação que nós vivemos hoje é muito parecida com a situação dos discípulos. O nosso contexto é parecido hoje com esse contexto aqui dos discípulos. E agora eu quero fazer aplicações práticas para as nossas vidas, dentro desse contexto, com base na mensagem do Evangelho. Em primeiro lugar, a primeira aplicação prática, aos nossos olhos, pode parecer que Jesus está dormindo, mas não está. Se tem alguém que está ciente de todas as coisas, é o Senhor Jesus. Ele tem ciência de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Aos olhos humanos, parece que Deus está dormindo. Mas tem um detalhe muito interessante que nós precisamos perceber nesse texto. Acompanhe comigo. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. Se eu não estiver tendo a impressão errada, se eu não estiver enxergando esse texto da forma equivocada, me parece que essa tempestade foi provocada pelo próprio Deus. E um dos propósitos dessa tempestade era revelar a fraqueza dos discípulos, para que essa fraqueza fosse trabalhada, para que essa fraqueza fosse lançada fora e esse ponto deficiente fosse trabalhado de maneira que os discípulos fossem fortalecidos, para que a sua fé fosse aperfeiçoada. Se eu não estiver equivocado no meu entendimento desse texto, me parece que essa tempestade foi criada pelo próprio Deus para aperfeiçoar a fé dos seus discípulos. Irmãos, nas minhas convicções teológicas, eu repouso na soberania de Deus. Entendendo que Deus é soberano, que Ele tem controle e domínio sobre todas as coisas, mesmo que aos nossos olhos pareça que Deus está dormindo. Mesmo que aos nossos olhos nós tenhamos a sensação, a impressão de que Deus está inerte a tudo isso que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, nas minhas convicções bíblico-teológicas, eu entendo que tudo o que tem acontecido nos dias de hoje, como se trata de uma pandemia, nós estamos tratando de uma epidemia global, uma coisa que mexeu com todo o planeta Terra. Foram poucas as vezes na história da humanidade que um evento mexeu tanto com o planeta inteiro como esse agora. Veja, na Segunda Guerra Mundial, as igrejas não ficaram fechadas. Eu estou falando no mundo inteiro. Eu sei que em países da Europa houve perseguição do nazismo contra a igreja evangélica, na Alemanha, em outros países da Europa, mas em outros locais do mundo, as igrejas permaneceram abertas. Aqui no Brasil, a igreja não foi fechada. Nos Estados Unidos, a igreja não foi fechada. Mas dessa vez nós estamos tratando de um fenômeno que mexeu com, e está mexendo ainda, com todo o planeta Terra, com a saúde, com a economia, com a política, com aspectos socioculturais. Alguns pesquisadores têm dito, inclusive, que esse fenômeno, essa pandemia movida pelo Covid-19, alterou, inclusive, a rotação do planeta Terra. Porque as pessoas estão se movimentando menos, as pessoas estão mais calmas, paradas. Algo que mexeu com a rotação do planeta. Algo que começou a influenciar diretamente na camada de ozônio. Algo que mexeu com a igreja de Cristo. As igrejas estão com seus cultos suspensos. As igrejas estão fechadas, por assim dizer. Nós estamos tratando de um fenômeno global.
Eu não posso olhar para uma situação como essa e achar que isso foi uma coisa que simplesmente Deus permitiu que acontecesse. Não. Não é algo que Deus permitiu. Nós estamos tratando aqui de uma ação direta do próprio Deus. Nós estamos tratando, com base no texto de Apocalipse e diversas outras passagens, de uma ação que diz respeito direto ao juízo de Deus. O mundo está sob juízo. O apóstolo Pedro nos diz isso, que a hora do juízo é chegada e ela vem a começar pela casa do Senhor. A igreja foi afetada por isso. Mas quando nós tratamos do povo de Deus, quando nós tratamos do povo que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, nós precisamos entender que esse juízo, essa ação direta de Deus, não tem o objetivo de destruir o seu povo, mas tem o objetivo de purificar o seu povo. Tem o objetivo de revelar as deficiências de seu povo para que essas deficiências sejam corrigidas. As fraquezas do seu povo para que essas fraquezas sejam lançadas fora. Porque Deus deseja um povo santo. Deus deseja que o povo tenha sede pela oração. E hoje as pessoas estão orando mais. Que as pessoas tenham sede pelo jejum, pelo conhecimento da palavra de Deus. Deus deseja que algumas coisas que são muito desnecessárias na igreja sejam postas para fora. Deus está produzindo um processo de ajustes. Então eu digo a você o seguinte, com base na palavra de Deus. Os discípulos aqui nessa passagem tiveram a sensação de morte, pensando que o mar estava agitado e aquilo faria o barco naufragar. E eles acharam que Jesus não iria fazer nada, Jesus estava alheio à situação porque estava dormindo. São sensações que muitas pessoas têm diante de tudo que nós estamos vivendo. Eu digo a você o seguinte, cada coisa está exatamente no lugar que Deus quer que esteja. Tudo está saindo exatamente como Deus quer. E a nossa fé, assim como a fé dos discípulos, está sendo testada, está sendo provada. A nossa confiança está sendo posta à prova. A nossa segurança está sendo firmada e estruturada. O Senhor está conosco. O Senhor está no barco juntamente conosco. Eu não sei se a tempestade será acalmada por meio da fé ou se na nossa fraqueza de fé, assim como os discípulos também tiveram fraqueza de fé, a tempestade será acalmada pela ação do próprio Deus, a ação direta de Deus. Talvez o Senhor esteja usando toda essa situação para nos repreender pela nossa falta de fé. Talvez diante de tudo isso, Deus esteja dizendo, por que vocês são tão medrosos? Homens de pequena fé. Talvez o Senhor esteja dizendo isso conosco. Mas mesmo assim, o Senhor está conosco. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E, irmãos, nós temos uma promessa de Deus que vamos chegar do outro lado. O que nós não podemos esquecer é que ao chegar do outro lado, após a tempestade, existem pessoas nos aguardando que precisam de nós. Esse é um ponto de destaque muito importante no texto, que faz parte de uma seção que nós não lemos, a partir do versículo 28, que diz assim: Quando Jesus chegou à outra margem, à terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro,
saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Só até aqui o texto. Eles encontraram, juntamente com Cristo, após essa tempestade, pessoas que precisavam do poder de Deus. Ao mesmo tempo que essas pessoas estavam sendo conduzidas por demônios, e isso produzia nelas fúria contra qualquer pessoa. Nós temos pessoas furiosas hoje. Nós temos pessoas que estão furiosas com a economia, nós temos pessoas que estão furiosas com o governo, nós temos pessoas que estão furiosas contra a igreja. Nós temos um mundo que está furioso. Mas a fúria desse mundo não pode contaminar o nosso coração. Cristo deu uma lição de fé para os discípulos no meio daquela tempestade, porque os discípulos precisariam dessa fé, eles precisariam dessa lição aprendida diante do próximo desafio que viria após a tempestade. Aqueles homens, os endemoniados gadarenos, estavam furiosos, mas ainda assim, Cristo tem compaixão deles, expulsa os demônios e os liberta. Nós não podemos permitir que a fúria do mundo, que a amargura das pessoas contamine nosso coração. Nós não podemos permitir que ações demoníacas influenciem na maneira como nós pensamos, falamos e agimos. Nós não podemos permitir que o sistema do mundo conduza a forma como nós devemos andar. Nós estamos com Cristo. É Ele que dá a direção. Nós somos submissos ao Senhor e Ele nos deu uma missão. A nossa missão não será bloqueada, não será impedida por causa de uma tempestade. A igreja não vai deixar de ser viva, atuante, eficaz por causa do coronavírus. A igreja não vai deixar de funcionar, não vai deixar de estar em atividade por causa de uma quarentena. Nós não vamos deixar de orar, nós não vamos deixar de jejuar, nós não vamos deixar de fazer culto familiar, nós não vamos deixar de atender aos irmãos, nós não vamos deixar de ir para a igreja para ajudar aqueles que precisam por causa das tempestades. O Senhor está conosco e a nossa fé está sendo provada. Então, irmãos, eu quero finalizar dizendo aos irmãos que pode parecer que Jesus está dormindo, mas se tem alguém que tem ciência de todas as coisas, que tem perfeita clareza de todas as coisas, esse alguém é o Senhor. E esse Senhor está conosco. A nossa fé está sendo testada. E eu espero, sinceramente, eu espero, que nós não sejamos reprovados por Deus diante dessa tempestade que está assolando o nosso barco. No momento certo, o vento vai cessar, o mar vai acalmar, o nosso barco vai prosseguir viagem. E tem gente do outro lado precisando, necessitando de cada um de nós. Você está pronto para ser usado por Deus? Deus está preparando você agora. Feche seus olhos, encurve sua cabeça. Eu quero orar por você, mas eu também quero orar com você. Feche seus olhos, encurve sua cabeça e ore nesse momento a Deus. Senhor, eu quero pedir pelo teu povo. Derrame graça sobre cada um, Pai. Tu sabes, o Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor conhece o nosso coração. E sabe que tantas vezes nós nos deparamos com nossas fraquezas, com nossas limitações. Por causa de quem nós somos,
Às vezes nós tememos, às vezes nós vacilamos, mas pela tua palavra, pelo poder do teu Espírito, nós seguiremos em frente. O nosso barco cortará essas ondas que nos assolam, essas ondas que estão nos chicoteando. Não permita, Senhor, que o teu povo seja tomado pelo medo, pela insegurança, pela incapacidade. Faça o teu povo entender que é o Senhor que tem domínio sobre todas as coisas. É o Senhor quem produz as tempestades, mas também é o Senhor que acalma o mar, que silencia o vento e que nos faz seguir viagem. É o Senhor que nos capacita a abençoar tantas pessoas e a fortalecer tantas mãos que estão cansadas. Então nos use, Senhor. É isso que eu te peço. Trabalhe em nós e depois trabalhe através de nós. Nós queremos te glorificar e queremos abençoar o teu povo. Oramos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Deus, as eternas e doces consolações do Espírito Santo repousem sobre todo o povo do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Receba um abraço bem apertado e um cheiro no seu coração. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Agora, com muito carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer para mim. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, e ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu.
Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus e Ele te socorrerá.